Invista em ações, moedas e criptos com o app SimpleFX. Sem depósito mínimo, com cashback em cada trade e alavancagem. Cadastre-se em segundos e comece agora. Baixe o app e aproveite. Link na descrição. Max Verstappen e Christian Horner viveram juntos uma das eras mais dominantes da história da Fórmula 1. A parceria entre o jovem prodígio holandês e o chefe de equipe britânico construiu uma dinastia moderna, quebrando recordes, empilhando vitórias e consolidando a Red Bull como uma força imbatível. Mas por trás dos troféus, dos sorrisos no pódio e das entrevistas de celebração, cresciam tensões que o mundo não via. Até que, de forma abrupta, a notícia que parecia impossível aconteceu: Christian Horner foi demitido. E quando os olhos se voltaram para Max, o silêncio dele foi mais ensurdecedor do que qualquer declaração. Não foi apenas uma demissão. Foi uma ruptura que revelou rachaduras profundas. Christian Horner sempre foi uma figura central na Red Bull. Mais do que um chefe de equipe, era um arquiteto do sucesso, um símbolo de continuidade e autoridade. Mas sua queda não veio só por desempenho, ou por uma crise de resultados. Vieram rumores de conflitos internos, disputas de poder e uma guerra silenciosa sendo travada nos bastidores. No centro de tudo, a figura mais poderosa do paddock atual, Max Verstappen. A imagem pública vendida por anos era de união, lealdade e respeito mútuo. Mas o que realmente acontecia dentro da Red Bull nos meses que antecederam a queda de Horner foi muito mais complexo. Max Verstappen, ao mesmo tempo em que crescia como o piloto mais dominante do grid, ganhava também poder político dentro da equipe. O respaldo de seu pai, Jos Verstappen, e a influência que ele exercia sobre engenheiros, diretores e até sobre a filosofia da equipe, criavam um cenário no qual Christian Horner começava a perder espaço. E quando alguém começa a perder espaço, inevitavelmente, alguém precisa sair. Os rumores de que Horner tentava conter o avanço do Team Verstappen eram cada vez mais fortes. Não era apenas Max pilotando. Era Max indicando rumos, escolhendo lados, opinando sobre o futuro da equipe. Quando Horner tentou traçar limites, dizendo que certas decisões deveriam continuar sob sua alçada, iniciou-se uma tensão velada. Não havia brigas públicas, não havia ofensas. Mas havia silêncios. Ausências em reuniões. Divergências que não se resolviam. E, pouco a pouco, o chão começou a ceder. A gota d'água parece ter sido uma série de reuniões nas quais ficou claro que Max não interviria em defesa de Horner. Mesmo com a ameaça de sua saída sendo aventada nos bastidores, Verstappen não usou seu imenso poder para proteger o chefe de equipe. Para muitos, isso foi um sinal de traição. Afinal, se Max de fato quisesse, poderia ter barrado a queda de Horner. Bastaria uma exigência, uma condição. Mas ela não veio. Pelo contrário, Max se manteve distante, frio, até calculado. Quando Horner foi finalmente removido do cargo, a reação de Max foi diplomática. Um agradecimento público, algumas palavras bonitas, e nada mais. Não houve indignação, não houve protestos. O piloto que cresceu sob a tutela de Horner, que venceu seus primeiros GPS com ele no comando, que se tornou tricampeão mundial sob sua liderança, preferiu seguir em frente. E esse silêncio, essa neutralidade calculada, foi lida por muitos como a confirmação de que Verstappen, no mínimo, consentiu com a queda. Nos bastidores, falava-se abertamente de uma divisão dentro da Red Bull. De um lado, os que ainda acreditavam em Horner como pilar da equipe. Do outro, os que viam nele um obstáculo para o futuro controle do time por Max e seus aliados. E nessa disputa de forças, o piloto venceu. A demissão de Horner foi, para muitos, uma mudança de regime. A Red Bull, agora, é o império de Verstappen. Ele não apenas guia o carro. Ele guia a equipe. O clima, desde então, mudou. A saída de Horner abriu espaço para uma nova era, mas também deixou perguntas sem resposta. Até que ponto Max esteve envolvido? Teria ele articulado nos bastidores? Ou apenas aproveitou a oportunidade para consolidar seu domínio? Não há provas diretas. Mas há sinais. E todos eles apontam para uma traição silenciosa, mas devastadora. Christian Horner, após sua saída, manteve a elegância. Não atacou Max publicamente, não expôs ressentimentos. Mas fontes próximas dizem que se sentiu abandonado. Traído. Depois de anos defendendo Verstappen, bancando contra críticas, protegendo dentro da equipe, esperava mais. Esperava lealdade. Mas encontrou silêncio. É claro que a Fórmula 1 é um jogo de poder. E Max Verstappen aprendeu rápido a jogar. Ele viu o que acontecia com pilotos que não dominavam seus bastidores.
Viu o que Alonso viveu na Ferrari, o que Vettel enfrentou na Aston Martin, o que Hamilton sofreu em anos de transição. E decidiu que não seria apenas um piloto. Seria uma força política. Hoje, ninguém dentro da Red Bull tem mais poder do que ele. Nem mesmo Helmut Marko, que por anos foi a eminência parda da equipe, consegue confrontá-lo diretamente. Mas essa ascensão tem um custo. A imagem de Max como piloto frio, calculista, cerebral, cresceu. Mas junto com ela, surgiu uma sombra. A dúvida sobre sua lealdade. Sobre seus métodos. Sobre até onde está disposto a ir para manter o controle. A saída de Horner foi o exemplo mais claro de que, quando se trata de proteger seus interesses, Max não hesita. Nem mesmo com aqueles que o ajudaram a chegar ao topo. No paddock, outros chefes de equipe observam com atenção. Sabem que lidar com Verstappen não é mais apenas uma questão de talento na pista. É uma questão política. Um jogo de alianças, de poder, de narrativa. E se antes Horner era a ponte entre Max e o time, agora essa ponte foi destruída. A pergunta que fica é: quem será o próximo a tentar construir uma nova? A Red Bull, por sua vez, tenta se reorganizar. Mas sem Horner, perdeu sua face mais experiente. Perdeu quem segurava a pressão da imprensa, quem blindava o time, quem unia os departamentos. A ausência dele será sentida. E, talvez, em momentos críticos, Max sinta falta de alguém que o conhecia como poucos. O tempo dirá se essa mudança foi estratégica ou apenas precipitada. Se Max realmente precisava cortar Horner do caminho para seguir crescendo, ou se cometeu um erro que vai cobrar caro mais adiante. A Fórmula 1 é implacável. E embora ele esteja no auge, a história mostra que ninguém reina para sempre. Hoje, Max é o soberano. Mas a coroa pesa. E às vezes, o que parecia uma vitória absoluta, esconde rachaduras que só aparecem quando tudo começa a ruir. E se um dia as coisas não saírem como ele espera, talvez lembre de Horner. Daquele que o protegeu, que acreditou nele quando poucos acreditavam, e que, mesmo diante da traição, saiu em silêncio, sem escândalo. Porque no fim, os grandes também caem. E os maiores erros não são os que cometemos com os outros. São os que cometemos com aqueles que sempre estiveram do nosso lado.